Olá, meu povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que todos tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Eu não sei que hora que este vídeo vai chegar até o seu lar, com o propósito de ser um canal para levar você uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu escolhi nesse dia um texto das Escrituras Sagradas que está no livro de Números, no capítulo 33. Na realidade, eu gostaria de ministrar todo esse capítulo para você, mas eu vou apenas trabalhar a essência dele, somente a essência dele, porque o nosso tempo não nos permite fazer isso, não é? Então, eu quero ler dos versículos 1 a 5 de Números, capítulo 33. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia ou acessasse o seu smartphone para você acompanhar aqui, que eu vou sintetizar esse texto para você, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Números 33, 1 a 5. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e de Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. São estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. E eu vou para o versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés acamparam em Sucote. Amém? Pois é, por que eu escolhi esse texto, irmãos, para a gente ministrar nesse dia com você? Porque esse texto do capítulo 1, do versículo 1 até o final desse capítulo 33 de Números, ele relata de modo sintetizado todas as caminhadas, as jornadas que Israel realizou de Ramsés, conforme eu li no verso 5, até as campinas de Moabe, ali na chegada, na entrada de Canaã. Nesse percurso, Israel fez 42 caminhadas. Ou seja, eles caminhavam, paravam, e há versões que traz o termo jornadas, eu acho que fica melhor. Jornada, eles fizeram 42 jornadas até entrarem na terra de Canaã. Esta viagem, irmãos, era para durar cerca de aproximadamente 40 dias, no máximo 2 meses. Se eles tivessem qualquer percalço de caminho, eles durariam 2 meses essa viagem. Mas eles passaram 40 anos rodando o deserto do Sinai, subindo e descendo, até que completasse os 40 anos. E eu quero ministrar com os irmãos aqui, nesse texto, porque a palavra de Deus diz que são estas as caminhadas, são estas as jornadas, caminhadas ou jornadas, não é? Agora, por que dessas várias jornadas? Por que Deus não determinou assim, uma jornada de Israel, de Ramsés a Campinas de Moabe, que foi a última, a 42ª jornada? Por que ele não falou uma jornada só? E as caminhadas, como de muitas, e ao estudar o texto a gente percebe que foram 42. Por quê? Porque, na realidade, o que Deus estava dizendo para aquele povo era o seguinte: meus filhos, eu preciso levar vocês nesta caminhada a várias experiências. E cada jornada desta registrou uma experiência deste povo durante estes 40 anos. Eu tenho uma série de estudos, as 42 jornadas de Israel, onde eu abordo cada uma dessas caminhadas, as experiências e o modo como Deus tratou esse povo em cada uma delas. Mas não é o nosso estudo hoje, não é? Aqui é um período menor, não dá para fazer isso. Eu faço isso numa série de estudos. Né? Então, o que é importante, irmãos, é que nós também, como igreja do Senhor, nós também temos as nossas caminhadas. E eu me arriscaria até dizer que nós também temos as nossas 42 jornadas. Eu não sei se isso soa assim com uma certa heresia aos seus ouvidos, mas como há uma simbologia muito clara, muito patente entre a história de Israel e a história da igreja, eu posso arriscar dizer que nós temos na nossa caminhada, desde o dia que nós deixamos a nossa Ramsés, né, deixamos o pecado, deixamos a vida velha e alcançamos uma nova vida em Cristo, que nós estamos nesta caminhada e cada um de nós numa jornada específica. Nem todos estão na mesma jornada, porque nós caminhamos de modo espiritual.
Então, o apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, e eu quando mexo em tipologia bíblica, que são os símbolos, né, da antiga aliança comparados ao novo, eu gosto de citar esse texto, porque ele ajuda a gente a conectar o novo com o Antigo Testamento. Romanos 15, 4, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, porque tudo quanto dantes foi escrito, ou seja, quanto outrora foi escrito, e ele se referia à nova aliança, ele diz, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso é que eu digo que assim como Israel teve essas 42 jornadas, nós também temos as nossas 42 jornadas. Eu coloco elas entre aspas para você. E esse texto nos mostra que a vida cristã não é algo estático, em que você aceita Cristo, começa a andar a vida cristã, e aí as coisas se estabilizam até o dia que Jesus voltar para nos levar para a sua glória. Não, há uma caminhada, há uma jornada. Não é? Eu me lembro que um grupo de líderes da Argentina, eles reuniram uma certa ocasião para encontrar um norte para a vida cristã, para ministrar e ensinar sobre vida cristã. E eles chegaram à seguinte conclusão, que há 3 palavras que definem a jornada de um cristão, de onde ele parte até onde ele vai chegar. E essas 3 palavras são porta, caminho e alvo. Porta. Aí eles olharam para João, capítulo 10, onde Jesus diz, eu sou a porta. Quer dizer, Jesus é a porta de entrada para este reino, não é? A caminhada do reino. E aí ele diz, alvo, alvo. O escritor aos Hebreus diz que olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, olhando para ele é o nosso alvo final. Toda essa trajetória da porta até o alvo é o caminho, é a caminhada. E a gente olha lá um texto que há no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, quando Salomão diz que a vereda do justo, e vereda ali é estrada, vereda ali é caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, e aí você coloca o tanto de mais que você quiser, até ser dia perfeito. Quer dizer, até que você atinja aquilo que Deus planejou para a nossa vida cristã, que é a perfeita varonilidade, a medida da estatura completa de Cristo, eu me refiro a Efésios 4, 13 a 15, né? Até que nós cheguemos lá, tudo isso é um caminho, é uma jornada, é uma caminhada. E esta caminhada, ela é marcada por essas jornadas, por essas idas, paradas e saídas. Idas, paradas e saídas. Né? Paulo, em Romanos 1,17, ele disse, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Olha aí, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, essas jornadas, irmãos, cada uma delas nos ensina algo diferente. Né? Por isso é que a nossa vida cristã, ao longo da nossa trajetória, nós vamos tendo as mais diferentes experiências. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, é um tempo de uma nova experiência. Nós nunca tivemos essa experiência que nós estamos tendo hoje, né? De nos congregar em casa, vamos dizer assim, de não ter um pastor ali ao vivo, ensinando, ministrando, orientando. Né? Hoje nós temos que lançar mão desses recursos para nos conectarmos através da palavra de Deus. O que é isso? Isso é uma fase, é um tempo, é uma jornada que nós estamos vivendo, estamos passando. E o sucesso ou fracasso de qualquer um de nós nesta caminhada é aprender a viver e tirar as lições que esse tempo, que essa caminhada nos propõe. Eu trouxe um texto aqui da Bíblia Sagrada para a gente pensar um pouco sobre isso. É a palavra que está em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Olha o que está escrito aí. Eu estou lendo em Filipenses 4, versos 11 a 13. Se você não tiver habilidade com a Bíblia e manusear rapidamente, vai fazendo as anotações, porque eu não posso esperar você encontrar para a gente ir junto, ok? Mas atente para o texto. Digo isto que não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, sublinha essa palavra, e aprendi. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Olha, se fosse uma única situação, por que Paulo ia usar o termo toda e qualquer? Ele está nos ensinando aqui que nós passamos pelas mais diferentes e variadas situações. E em cada uma delas eu tenho que aprender a viver contente. Eu preciso tirar proveito disso. Eu preciso beneficiar-me disso. Porque senão eu vou cair no extremo do outro lado. Eu vou começar a fazer perguntas tolas, olhar para o céu e fazer perguntas tolas para Deus e Ele não vai nos responder. Porque Ele estabeleceu parâmetros, dinâmicas para eu e você seguir, trilhar e aprender. Então veja que ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele aborda aqui agora, a partir do versículo 12, de Filipenses 4, uma série de situações. Dentre elas, tanto sei, ou seja, tanto sei. Por que ele usa esse termo aqui? Porque ele aprendeu. Ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Eu sei me comportar quando alguém me humilha e eu sei me comportar quando alguém me honra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele dizia em todas as circunstâncias, ele bota isso no plural, todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Sublinha essa palavra, experiência. Eu já tenho experiência de quê? Como é que ele aprendeu? Como é que ele adquiriu essa experiência? Vivendo estas situações. Porque o aprendizado, você pode acumular ele na sua mente, mas a experiência só no dia a dia. Ela te proporciona você viver aquela realidade e saber como funciona e lidar naquela realidade. Por isso ele diz, olha, eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí ele cita o célebre texto de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo muitos colegas, e senadores da Bíblia usar esse texto descontextualizado dessa realidade. O que Paulo está dizendo aqui? Eu posso todas as coisas? Que coisa? Ele está dizendo, olha, eu posso ser humilhado, eu posso ser honrado, eu posso ter fartura, eu posso ter fome, eu posso ter escassez, como eu posso ter abundância. Ele diz, eu posso todas as coisas. Todas essas coisas eu tiro de letra. Todas essas coisas eu passo ileso. Elas não me atingem a roubar a minha fé e a me descredibilizar diante daquilo que Deus propõe à minha vida. Ele diz, não, eu posso passar por tudo isso. Por que ele pode passar por tudo isso? Porque ele aprendeu, ele teve uma vivência, ele teve uma experiência. E esta, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é o meio que Deus utiliza para nos conduzir às experiências, é nos levando pelas mais diferentes situações. Cada uma dessas jornadas de Israel, eles tiveram uma experiência nova com Deus. Quisera eu aqui abordar elas para você ver a realidade. Não é? Então, o que Paulo teve que aprender? Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, esse tempo que eu e você estamos vivendo, nós precisamos tirar proveito de tudo o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a sair melhor dessa situação do que nós entramos. Porque, se eu não estiver enganado, muita gente vão voltar desanimado, eu não sei nem se vão voltar, não é? Por quê? Porque as pessoas nunca tiveram experiência de passar por situações diferentes. Eles têm só bonança, né? O naviozinho deles está só deslizando sobre as águas. Quando as águas se agitam, quando o mar se revolta, eles não sabem o que fazer. Se desesperam, né? E acabam perdendo a oportunidade de ter uma experiência nova com Deus. Eu me lembro de uma citação do Dr. Laí Ribeiro, e ele é um dos palestrantes mais admirados que eu conheço no Brasil. Ele disse uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o aprendizado não é acúmulo de informação, é competência de ação. Porque Paulo diz, olha, eu aprendi. Como é que aprende? Aí o Dr. Laí Ribeiro, ele define essa questão do aprendizado, isso de modo técnico, né, claro, e você pega isso e faz a aplicação bíblica. Ele diz, olha, o aprendizado, a capacidade que a pessoa tem de aprender, ele está falando de um aprendizado cognitivo, aquilo que encaixa na mente, aquilo que você aprende através dos estudos. Ele diz, olha, o aprendizado ele não é um acúmulo de informação, ou seja, não adianta eu vir aqui te pregar uma mensagem de 2 horas, e amanhã eu voltar e pregar uma segunda mensagem, depois de amanhã eu voltar e pregar uma terceira. Enquanto você não vivencia aquilo que eu estou lhe ministrando,
você não tem um aprendizado consistente. É isso que o doutor Laí Ribeiro está falando aqui. Ó. Aprendizado não é acúmulo de informação, é competência de ação. Deixa eu tentar ilustrar o que ele disse aqui para você entender. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que você vai fazer uma viagem de avião. E quando você está sentado ali, pronto para a decolagem, algum comissário de bordo vem e diz, olha pessoal, é o seguinte, esse comandante que está aí no comando do avião vai fazer hoje o seu primeiro voo. Ele nunca fez um voo, ele nunca fez uma aterrissagem e hoje é o seu primeiro dia. Que todos tenham uma boa viagem. Mas não se preocupe não, ele estudou tudo que diz respeito à aviação civil. Sabe tudo, ele até é mecânico de avião, ele até sabe consertar avião. Dá um problema, ele é capaz de consertar ele lá no ar. O que você faria? Você teria coragem de dizer, então vamos com Deus? Moço, se eu estou nesse avião, eu dizia, para, e você ia dando burro em todo mundo, sai da minha frente, estou descendo. Por quê? Porque esse cara, ele tem muita informação na cabeça, mas ele não tem competência de ação. Ele nunca fez uma aterrissagem, ele não sabe como é que levanta o avião, como é que aterrissa ele, como é que encontra uma pista lá no destino final. Então não adianta você ter muita informação se você não tem competência de ação. E o que que Deus faz para gerar em nós esta competência de ação? Ele nos leva às mais diferentes experiências cristãs. Por isso, estas jornadas, né, que Ele vai conduzindo aí na nossa vida, Ele vai nos conduzindo de jornada em jornada, e cada uma delas uma experiência cristã. Coitado daquele irmão, coitado daquela irmã que não entender isso, porque no mesmo momento que o nosso barco espiritual está deslizando, ele pode enfrentar uma tempestade. E aí, vamos fazer o quê? Entender que Deus está nos conduzindo a um patamar maior para forjar a nossa fé, para nos fazer mais amadurecidos e nos gerar a competência de ação, para nós aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Entendeu, queridos? Pelo menos é isso que o apóstolo São Tiago, no seu primeiro livro, na sua epístola, né? No seu primeiro livro, na sua epístola, ele diz assim, no verso 1, capítulo 1, verso 2 e 3, ele diz assim, olha, meus irmãos, tende grande gozo, ou grande alegria, não é só uma alegria, não é só um gozo comum, é grande, quando cairdes em várias tentações. Quando caírem várias tentações. Segura um pouquinho, eu continuo no versículo 3. Em várias tentações. Esse termo aqui, irmãos, eu não gosto muito de citar isso, porque dá aquela impressão que a gente é sabichão, não é? Mas as línguas originais, que originou esta expressão, várias tentações, traz uma palavra por nome de poikilos, assim é a pronúncia em português, que era uma palavra para ilustrar uma peça de várias cores, é como uma coxa de retalhos, elas não tem várias cores, vários tecidos diferentes, tecidos mais caros, tecidos mais baratos às vezes, mas compondo tudo uma só coxa de retalho, não é? Com várias cores. Foi a palavra que o Tiago utilizou para falar das várias tentações, das várias dificuldades, dos vários testes, das várias lutas, lutas na área social, na área espiritual, familiar, física, de todas as áreas. Nós estamos sujeitos a Deus nos conduzir a estas experiências para forjar a nossa fé, para nos fazer marinheiros bons na navegação espiritual. Então, Tiago diz, tem de grande alegria, olha o versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A prova da vossa fé produz a paciência. Então, a nossa fé, ela é testada, ela é provada. Não vamos imaginar, pensar você, que nós aceitemos a Cristo como Salvador e agora estamos prontos a navegar até a Canaã celestial. Sim, é para lá que nós estamos indo. Agora, nesse percurso, Deus vai nos conduzir às mais diferentes situações. Uma delas estamos vivendo hoje com essa realidade, estamos vivendo em todo o Brasil, por que não dizer no mundo. Não é uma experiência nova, inédita para todos nós. E por que Deus faz isso? Para provar a nossa fé. Não basta dizer que eu creio em Deus. Eu preciso provar, é como uma prova mesmo. Você estuda e vai fazer a prova se você aprendeu. E as lutas e as tribulações é para testar a nossa fé, se nós estamos firmados mesmo em Cristo Jesus, se não estamos. Né? E agora, tudo isso é feito com um propósito muito maior do que nós imaginamos.
Porque a cada jornada desta, vamos pensar assim em relação, à igreja e aprendendo com Israel, cada jornada dessa na nossa vida, Deus vai nos conduzindo a patamares maiores. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 4, 13 a 15, ele diz que nós temos um alvo para atingir, que é a verdadeira estatura de Cristo. Essa estatura, ela é pessoal, ela é própria, o outro não consegue crescer por mim, o outro não consegue passar por uma prova por mim, ela é uma experiência minha, eu que tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação que a vida me propuser. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que nessas experiências, o propósito de Deus é nos elevar a patamares diferentes. Você pode observar na sua vida cristã e no seu dia a dia, na sua vivência, que determinadas lutas são permitidas a certos crentes e não a outros. Onde está a diferença? Porque aquele cresceu à medida que Deus pôde confiar. Por isso Paulo ensina que nenhuma luta virá sobre nós que nós não possamos suportar. E dentro da própria luta ele nos dá o escape. Por quê? Porque a nossa fé foi forjada e treinada para passar por essa situação. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a experiência de Abraão, pai de todos nós que vivem na fé, não somente de Israel, mas da igreja, diz que ele é nosso pai também. Abraão foi um cidadão que viveu a experiência de cristã, vamos dizer assim, de Gênesis a Apocalipse, para usar um termo bíblico, de Gênesis a Apocalipse. O que é isso? Ele teve uma primeira experiência de fé bem light, bem simples. Deus estava começando uma caminhada com ele. Mas o destino e o propósito de Deus com Abraão era levar ele ao Monte Moriá, ao ponto de pedir o seu filho em sacrifício. Essa é uma história longa que eu não vou ter como sintetizar para você, mas apenas uns pontos, vamos pontuar ela aqui ou ali, para você entender o que aconteceu naquele dia. Quando Deus chamou Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus ainda, está registrado em Gênesis no capítulo 12. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz, olha, eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o propósito de Deus era abençoar a humanidade através de um projeto que ele estava iniciando com Abraão. E qual foi o primeiro teste de fé ali com Abraão? Se você ler Hebreus capítulo 11, o versículo 8, diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu e partiu para um lugar que ele havia de receber por herança. Ele obedeceu e partiu para um lugar sem saber para onde ia. Então esse foi o primeiro teste de Abraão, foi partir numa jornada para um destino que ele não tinha a menor ideia onde era. Então Deus começou com ele ali. E se você estuda a história desse patriarca, Deus vai conduzindo ele de fé em fé. Aí ele tem experiência de lidar com uma questão com o seu sobrinho Ló, ele tem experiência de perder os seus pais lá na cidade de Harã, ele tem uma experiência de ir para o Egito, e ter que mentir lá dizendo que Sara era a sua irmã, e aí depois ele tem experiência de enfrentar as guerras com 4 reis, com 318 homens apenas. Então Deus foi conduzindo ele, irmãos, de ponto em ponto, até ele chegar aonde Deus queria. É assim que Deus faz conosco. Por isso nós temos as mais diferentes jornadas na vida cristã para entender esse princípio. E lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus dá o pique máximo do seu teste de fé, está escrito assim, dos versículos 1 a 12, mas eu não vou fazer toda a leitura. Diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Então Deus vinha de coisa em coisa botando ele à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e disse-lhes, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Gênesis 22 e 2, acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu procuro fôlego para continuar, porque eu não posso imaginar um negócio desse comigo. Toma o teu único filho Isaque, a quem tu amas,
e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada nos dá conta, irmão, de que Abraão não titubeou, Abraão não pensou duas vezes, chamou seus servos, pegou o rapaz, pegou o cutelo, pegou a lenha, botou no jumento e viajou 3 dias até chegar no Monte Moriá, onde lá em cima ele ia sacrificar o Isaac. Pensa um negócio desse. E aí, quando ele está lá em cima, nessa situação, vivendo essa realidade, esse quadro, nesta etapa da sua jornada, nós estamos falando de jornadas, irmãos. Na etapa dessa jornada, diz a Bíblia que quando ele levantou o cutelo para degolar o menino, para oferecer em holocausto ao Senhor, o versículo 11 do capítulo 22 de Gênesis diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhes disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça nada, pois agora sei, olha isso, irmãos, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. É claro, irmãos, que Deus não precisava saber disso, Ele é sabedor de todas as coisas, mas Ele precisava, entre aspas, que Abraão soubesse que ele tinha atingido o pico máximo da sua fé, ao ponto de não negar o seu filho amado ao seu Criador, porque lá no seu coração, ele tinha uma resposta que só Hebreus nos concede. Uma pausinha para uma aguinha e aí eu volto para te dizer sobre isso. Bem, como eu havia dito, Hebreus no capítulo 11, versículo 17 e 18, olha o que estava escrito no coração de Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaac quando foi provado. Que dia? Lá no Monte Moriá, Gênesis 22. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sabendo-lhes dito, ou melhor, verso 18, sendo-lhes dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, como é que Deus diz que em Isaque seria a descendência, agora chama o rapaz para um sacrifício? Olha a sequência do texto. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Entendeu esse ponto aqui? O que aconteceu naquele dia? Vamos tentar enxergar com os olhos da fé o que aconteceu naquele dia. Quando Deus pediu o rapaz em sacrifício, Abraão pegou tudo e levou. Ele caminhou 3 dias da sua tenda até o Monte Moriá. Eu imagino aqui agora eu estou fazendo suposições hipotéticas, tá? Que Abraão foi pensando, bom, mas Deus não disse que em mim seria bendita toda a família da terra e que neste rapaz, neste moço, iria cumprir essa promessa? E agora Deus vem e pede esse rapaz em sacrifício. O que está na mente do coração de Deus? Sabe o que Deus quer com isso? E ele, eu já sei. Deus me pediu o rapaz para testar a minha fé, para ver se eu sou capaz de oferecer o melhor que eu tenho para Deus. E ele sabe que eu sou. E eu tenho certeza que eu vou botar o rapaz em cima da lenha, vou mandar o cutelo nele. E a hora que eu vou botar fogo nele, a fumaça vai subir. E quando terminar o sacrifício, Deus vai ressuscitar o garoto. É isso que Deus vai fazer. Olha o que está escrito aqui, ó. Considerou, estou lendo aqui a parte final do capítulo 11, do versículo de número 18. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Ele disse, olha aqui, eu acabar de oferecer o sacrifício, eu vou mandar a mão em cima dessa cinza e ordenar a volta do rapaz. E vou descer com ele. Porque isso é o que ele diz para os seus servos quando ele está subindo o monte. Eu e o rapaz subiremos, adoraremos e voltaremos. Você notou isso, irmãos? São níveis de fé diferentes que Deus vai nos conduzindo. Eu peguei aqui o pai da fé como exemplo, mas é um nível de fé que eu acredito que só se Deus nos der muito tempo, irmãos, para chegar até lá. Mas são etapas, são jornadas. Eu não sei, meus irmãos, olha para cá, deixa eu falar com você aqui, olha para mim aqui agora. Eu não sei qual é a sua fase, eu não sei qual é a sua jornada que você está vivendo. Talvez você está enfrentando uma luta que você está pensando que está fora da sua possibilidade de vencer. Está difícil fazer essa travessia.
Eu quero dizer a você, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Fique tranquilo. Deus está acompanhando tudo, Deus está vendo tudo. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus já sabia que poderia acontecer ali uma ressurreição, mas ele podia fazer diferente, não deixar que o rapaz levasse a cutelada. E aí Deus interviu, e é assim que Deus vai fazer. Quando você pensar que não está conseguindo mais, você vai sentir a intervenção de Deus na sua vida. Porque é isso que Deus faz, o que Ele quer é levar o nosso patamar de fé para nós viver de modo a glorificar o seu nome, porque é isto que Paulo diz, que ele viveu dando glória a Deus. E eu não imagino aqui que Abraão andava com a cara para cima, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, não, ele tinha um estilo de vida, de servir a Deus, que todas as pessoas que via eram obrigados a glorificar o nome de Deus. Ele vivia um estilo de vida que agradava a Deus. Então, queridos, o que Deus queria com Abraão era fazer com que ele vivesse acima da média das pessoas, porque ele, durante o seu tempo, eu vou fazer uma leitura de um texto aqui para você entender melhor, Romanos 4, verso 18, e talvez o 20, ele diz assim, olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu que viria a ser pai de nações, segundo o que lhe fora dito. Isso aqui tem a ver com essas fases de Abraão. Deus disse, vou matar um menino, me dá ele aqui, eu quero ele em sacrifício. E Deus disse, que conversa é essa? E ele disse que eu vou ser pai de multidão de nação. Então Deus vai criar uma situação, Deus vai arrumar uma saída. Abraão sabia disso. É esse nível de fé que Deus quer para mim e para você. Quando a gente olhar para todos os lados, não encontrar uma saída, a gente dizer para nós mesmos, Deus sabe qual é a saída. Aí que está a beleza. Agora, para chegar nesse ponto, irmão, você precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa a murmuração para lá, deixa as perguntas tolas para lá e viva a realidade que Deus tem para que eu e você viva. Tudo isso faz parte de um aprendizado e nós precisamos aprender a viver dessa forma. Agora, volte ao texto que nós lemos, né, de Números 38, versículo 33. Tem algo aqui interessante que eu preciso compartilhar com você, antes que eu termine essa reflexão. O versículo 2 diz assim, escreveu Moisés as suas saídas. Preste atenção nessa palavra. Escreveu Moisés as suas saídas. Falando das jornadas de Israel. Caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Que tem algo curioso aqui nesse texto. Você chegou a pegar? Você captou? Olha aqui, ó. Escreveu Moisés suas saídas. E por que ele não escreveu as chegadas? Deus não sabia onde ia parar para recomeçar de novo? Você só tem um registro das saídas. E depois há um registro da chegada, porque eles teriam que parar. Mas Deus nunca disse para Moisés, Moisés, hoje vocês estão saindo de Ramsés e vão chegar a Sucote, que foi a segunda jornada deles. Deus não disse. A palavra Sucote só aparece lá, quando eles chegam. Acamparam-se em Sucote. Acamparam-se em beira do mar, acamparam-se no Jordão, acamparam-se, e vai acampando, até dar 42. O que isso tem a ver, irmãos? Será que há alguma verdade nesse texto aqui? Irmãos, na Bíblia não tem nada por acaso. Tudo que está escrito aqui para o nosso ensino está escrito. O que acontece é que em Deus, olha para cá para você entender isso, em Deus, vou repetir, em Deus, a saída é previsível, mas a chegada é imprevisível. Só Deus sabe onde é a chegada e como vai ser a chegada. Vamos imaginar que, vamos pegar aqui, irmãos, a sua experiência. Não precisa nem falar da minha e de outros, da sua experiência. Você imaginou se quando você ouve a proposta para você servir a Jesus, se você tivesse que passar, se Ele te diz antes que você teria que passar por onde você já passou, você tinha aceitado essa jornada? Certamente não. É o que eu digo, irmãos, nesses meus 33 anos de caminhada com Jesus e servindo o seu povo, pastoreando a sua igreja, eu tenho certeza, se Jesus tivesse dito, olha, eu estou te chamando para o ministério pastoral, mas você vai passar por isso, por mais isso, por mais aquilo, por mais aquilo, por mais aquilo, você topa? Eu dizia, nani, não. Por isso que a gente só sabe a partida, a gente não sabe onde chega. Porque Deus é quem vai nos levar lá na chegada.
Você entendeu como é que funciona? Então ele registrou só as saídas, as lutas, as dificuldades, eles não registrou. O problema é que essas experiências estão ligadas àqueles que partem, àqueles que se deixam avançar, àqueles que querem algo mais de Deus. O nosso problema é que muitos de nós somos igual a Efraim. Lembra de Efraim, uma das tribos de Israel? Quando Deus estava fazendo ali um relato a respeito dessas tribos, Oséias, o profeta Oséias, registrou no capítulo 7, versículo 8, ele diz assim, olha, Efraim, falando da tribo, se misturas com os povos e é um pão que não foi virado. Está em Oséias capítulo 7, versículo 8. Oséias, ou melhor, Efraim, é um pão que não foi virado. Vamos imaginar a cena? Então, vai assar o pão, e aí ele bota o pão aqui. O correto é, daqui a pouco, você vai lá e vira o pão para assar do outro lado. Não é assim que funciona? Só que Efraim não. A ilustração que Deus usa é de uma pessoa que vai assar um pão e coloca o pão lá, e ele queima de um lado, mas do outro lado fica cru. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há pessoas que não conseguem uma caminhada uniforme. Ele cresce em determinadas áreas, mas não consegue crescer em outras. Ele cresce, às vezes ele é um bom serviçal. Você fala com ele, bate o dedo, ele está pronto para te servir, mas ele não ora de jeito nenhum, ele não consegue ler a Bíblia de jeito nenhum. Às vezes ele é muito bom no louvor, ele é muito bom aqui nos instrumentos, ele é muito bom na adoração, mas no evangelismo não consegue falar de Jesus para ninguém. É como um pão virado, ele chega a queimar de um lado, mas ele não flui do outro. O que Deus quer é nos conduzir a uma experiência que nos faz crescer como tudo, porque a proposta de Deus é que nós cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 a 15. Eu estou citando parte desse texto, já desde o início da nossa reflexão. Não é? O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz, olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Paulo era um tipo de pessoa que não aceitava a mesma experiência a vida inteira. Ele queria algo a mais, Ele não era um pão que não foi virado. E esse é um exemplo para eu e você, meus irmãos, para a gente cada dia mais querer mais de Deus e analisar o nosso aprendizado, se ele está sendo uniforme, se as nossas jornadas estão sendo cumpridas, se nós estamos avançando na hora que Deus manda avançar, se estamos parando quando Deus manda parar, porque é isso que vai fazer com que nós vamos crescendo de fé em fé. Eu quero fazer uma citação de um pensador, eu não sei quem, eu queria dar o crédito aqui, mas eu não sei quem é esse pensador. Ele diz assim, olha, quando não temos consciência do lugar em que estávamos, tampouco teremos consciência do que significa estar ali. Não entendeu o que ele disse? Se eu não sei de onde eu saí, se eu não tenho ideia disto, eu não vou ter consciência do que significa estar ali. Porque foi o que aconteceu com Israel. O que aconteceu com Israel? Israel saiu de Ramsés, direção a Canaã, mas por causa da sua incredulidade, uma viagem que era para durar 2 meses no máximo, eles gastaram 40 anos. Por quê? Porque eles nunca tiveram consciência do que era a maldita Ramsés. Eles viveram lá como escravo muitos anos, sofrendo, entendeu? Esse faraó com a sapata no pescoço deles. Mas o que eles disseram para Moisés lá no deserto? Números capítulo 5, versículos 5 e 6. Lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha o que eles dizem para Moisés, diante das suas murmurações, por um probleminha aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Diz, lembramos-nos do que nos comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Ele diz, agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa nós vemos, senão este maná. Você imagina? Irmãos, às vezes, quantos de nós, não valorizamos aonde estamos, pelo fato de lembrar de onde saímos. Ser escravizado do cigarro, das drogas, da prostituição,
da vida pregressa, Satanás não tirava o pedra do seu pescoço. E hoje você está na igreja, qualquer probleminha já é para se aborrecer, qualquer probleminha já é para virar o bico, qualquer probleminha o pastor tem que ir lá visitar para voltar de novo. Entendeu? Sabe o que é isso? Porque você nunca valorizou de onde você saiu. Israel foi essa gente, ele queria voltar para Manassés, esqueceu da pata de Faraó no pescoço deles. Eles não conseguiram enxergar a Canaã que Deus tinha para eles. Olha o capítulo 8 de Deuteronômio, está lá a lista do que esperava eles lá na terra de Canaã. Então, meus irmãos, nós precisamos avançar, vamos crescer, vamos desfrutar de cada etapa que a nossa vida vai nos conduzindo, seja ela boa ou ruim, porque todas as coisas contribuem para o bem. Então vamos aprender a tirar proveito, é uma questão de aprendizado. O desafio para nós neste tempo é um aprendizado, de enfrentar as adversidades, glorificando a Deus, honrando o nome de Jesus, evangelizando, levando outras pessoas. Agora é um tempo de muito evangelismo, o povo está sensível para ouvir a palavra de Deus. Prega Jesus agora que os corações estão abertos. Esse é um tempo que Deus planejou para nós vivermos isso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.